Muito boa noite para você ligado no Conexão Esportiva. E olha só, a gente começa falando de futebol. Isso porque no sábado teve clássico goiano pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Goiás e Atlético se enfrentaram no estádio Serra Dourada e o jogo foi mais uma vez muito disputado, tanto que terminou empatado pelo placar de 2-2. 9 mil torcedores foram ao estádio acompanhar esse jogão. E a gente assiste agora os gols na tela. Tá aí, o Atlético saiu na frente, o gol foi do Alisson, essa pancada de fora da área, mandou no ângulo do goleiro Ivan, fazendo o primeiro do time atleticano. Aí o Goiás foi começar a reação só no segundo tempo. Jogada do Cassiano, rolou pro Carlos Eduardo, ele bateu cruzado e deixou o Rossi na boa para só empurrar pro fundo das redes o gol de empate do time esmeraldino Rossi. E na sequência, o Goiás já conseguiu a virada. Um pênalti um tanto quanto polêmico, o pessoal do Atlético reclamou bastante, mas o Marlon derrubou o Rossi e o juiz deu pênalti. O Léo Lima não tinha nada a ver com isso, foi lá e cobrou com extrema categoria, mandou no ângulo do Márcio, fez o segundo do Goiás. O Goiás estava quase conseguindo a vitória aí no clássico, ia ser de virada, mas aos 36 minutos, rapaz, olha lá, o Michel fez cruzamento pela esquerda, a bola passou por todo mundo, não passou pelo Alisson, ele se esticou todo e deu um toquinho na bola para mandar para o fundo da rede. O final de jogo terminou mesmo com um empate pelo placar de 2-2. Goiás Atlético, que tem se mostrado um confronto muito disputado na história recente. Pra você ter uma ideia, nos últimos 14 confrontos entre as equipes, 10 terminaram com o placar empatado. Então, pelo retrospecto, o empate do último sábado era sim um placar bem provável de ocorrer, mas acabou não ficando muito bom para nenhuma das equipes. E a gente vê isso agora na tabela de classificação. O Atlético, que segue na vice-liderança, agora com 29 pontos, mas viu o líder Vasco abrir 2 de vantagem e o CRB, terceiro colocado, encostar. O time alagoano está a apenas um pontinho do Dragão. A situação do Goiás já é mais complicada, aqui na parte de baixo, olha só, o Esmeraldino é 16º colocado com 15 pontos e tem apenas um ponto separando o Goiás de Bragantino e Joinville, equipes que já estão na zona de rebaixamento. O outro time goiano na Série B é o Vila Nova, que está aqui no 12º lugar com 20 pontos ganhos. Pois é, a gente continua falando do Vila Nova, vamos com as informações do Tigre. O Vila, que jogou na última terça, venceu o Bahia por 1-0 e o gol foi marcado pelo atacante Fabinho. E depois disso, o time tem vivido dias de treinamento intenso, até porque o próximo confronto é só no sábado contra a equipe do Brasil de Pelotas. O jogo é na casa do adversário, lá no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Tigre tem uma ausência já confirmada. O importante zagueiro Gustavo Geladeira vai ficar de fora da equipe por 2 semanas. Ele que sentiu uma lesão na coxa. Mas a boa notícia é que, por outro lado, o zagueirão Vinícius Simon já está na fase de transição e deve retornar ao Vila Nova já para o próximo jogo. Agora a gente muda um pouquinho de assunto aqui no Conexão Esportiva. Vamos falar de vôlei, porque as meninas brasileiras fizeram bonito no Grand Prix e se tornaram um decacampeãs do torneio. Isso quer dizer que foi o 11º título da seleção. A conquista veio depois da vitória sobre os Estados Unidos na decisão por 3-2. As parciais foram de 8-25, 25-17, 25-23, 22-25 e no tie-break 15-9 para o Brasil. A competição mundial desse ano foi disputada em Bangkok, a capital da Tailândia. A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou o ouro olímpico nos Jogos de Pequim e Londres e ontem confirmou seu favoritismo para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. A meio de rede Fabiana marcou 18 pontos na partida e as ponteiras Fegaray e Sheila anotaram 14 tentos cada para o Brasil. E são algumas das principais jogadoras da seleção que entrarão em quadra logo mais em agosto na busca pelo tricampeonato olímpico lá no Rio de Janeiro. E agora o futsal, hein? Nesse final de semana também foi dia da final do Campeonato Mundial Universitário de Futsal, que foi realizado em Goiânia e também em Anápolis. O Brasil se tornou pentacampeão no masculino após bater a Rússia por 2-1 na final. Os 2 gols brasileiros foram de Johnny Gomes para a seleção amarelinha. E para a Rússia, o Nikolai Chisterov, em nome difícil, fez o gol de honra do time russo. No feminino também deu Brasil e também em final contra o maior país do mundo. O tento canarinho foi anotado pela Renatinha e tanto no masculino quanto no feminino o Brasil encontrou dificuldades para bater a Rússia, fato refletido no placar apertado das vitórias. As meninas do futsal universitário brasileiro, assim como os meninos, também chegaram ao pentacampeonato com o título. E agora a gente vai falar de Eurocopa, né? Portugal ontem fez história ao conquistar seu primeiro título com a seleção principal, derrotando a França na final da competição. O placar foi 1-0. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Éder aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, depois de arriscar uma bomba cheia de efeito de fora da área, que entrou no cantinho direito do goleiro francês, o Lohri.
A Eurocopa, terminada ontem, vai ficar marcada na história. Do início até o derradeiro jogo de ontem, tivemos inédito campeão, que jogou desde os 23 minutos da primeira etapa sem o craque Cristiano Ronaldo, após ele ter sofrido uma forte entrada de Payet, que o tirou do jogo. Além disso, o gol da vitória foi marcado por um herói improvável, um atacante do Lille, time francês, que é imigrante vindo da Guiné-Bissau, que foi convocado pela seleção lusitana desde 2012. Ele esteve na Copa do Mundo do Brasil, o Éder, fez apenas 29 jogos na história da seleção portuguesa e marcou 4 gols. E desde ontem, ele passou a ser um herói nacional nas terras de Além-Mar. Além disso, a Eurocopa revelou ao mundo uma seleção que quase veio para a Copa do Mundo de 2014. Parou na repescagem europeia para a Croácia de Mandzukic, eliminou a gigante Holanda nas eliminatórias da Euro, tem o experiente Gudjohnsen nos convocados e Sigurdsson, o principal meio do Tottenham, como mola no meio de campo. Isso mesmo, a gente está falando da Islândia, que entrou definitivamente no mapa do futebol, a eliminar a Inglaterra nas oitavas de final, fazer a comemoração viking batendo palmas compassadamente no término dos seus jogos. Fora isso, tivemos as lamentáveis cenas de violência nacionalista, comandadas pelos hooligans russos e ingleses. A canção Will Griggs is on Fire, cantada pela torcida norte-irlandesa, em homenagem ao seu atacante que se destacou na última Premier League pelo Wigan Athletic. O gesto obsceno de Piqué durante o hino espanhol antes do duelo contra a Croácia, o adeus de Ibrahimovic da seleção sueca e de Buffon da seleção italiana, além das manifestações de trabalhadores e estudantes contra a reforma trabalhista do presidente François Hollande, que dividiram os holofotes com a Eurocopa durante esses 31 dias de competição. É isso aí, amigo telespectador. Por hoje é só. O Conexão Esportiva vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima.